Vejamos então o que vai acontecer na direção y. Tá? Vou colocar aqui. Na direção y. Na direção y, pessoal, é o equivalente ao movimento que vai acontecer nesta direção. Então você sabe, quando você joga o objeto, ele vai subir até um ponto, depois vai descer. Certo? Nesse caso, tem alguma força agindo nesse corpo na direção vertical? Tem, claro que tem. A força peso, a força devido à atração gravitacional. Né? Então o corpo tende a ser levado para baixo aqui, mas ele tem uma velocidade na direção x, uma velocidade na direção y, e aí a resultante, né, do movimento acaba sendo essa trajetória que aí está, né, que aí está desenhada. Como então a gente fala assim pela direção x? Tem uma aceleração, esse movimento, mas é uma aceleração constante, lembra? O módulo dela é g, menos g, né? G é o 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente pode escrever o seguinte, que na direção y, a componente da velocidade, vy de t, ela não é constante. Lembra? O vx de t é constante. V0x que é V0 cosseno θ. Lembra que eu mostrei para vocês os vetores aqui, ó, na direção x, a componente do vetor Vx, ele é tem sempre o mesmo módulo. Isso não vai acontecer na direção y, mas a gente já estudou que na direção y, por ter uma aceleração constante, o movimento é bem conhecido por nós, chama MRUV. Lembre-se, movimento retilíneo uniformemente acelerado, que é aquele que tem a aceleração constante. A velocidade não é constante, mas a aceleração é. E vale g. Então, qual é a função que descreve a velocidade para um MRUV? V de t é igual a quanto? V0 menos gt. Só que aqui no caso é o V0y, porque a gente está falando da direção y. Então, V0y menos gt. Lembre-se, né? O sinal negativo da aceleração é porque ela está no sentido inverso do J chapéu que está para cima, que está orientado segundo o nosso sistema de referência y aqui. Tá? Então, Vy de t igual a V0y menos gt, ou seja, o Vy de t pode ser dado como V0 seno de θ menos gt. Tá? Essa é a função da velocidade com relação ao tempo. E uma outra coisa que a gente já pode olhar, observar aqui, é que o y de t, que é a função que me descreve qual é... Ah, e outra coisa, né, que é fácil de perceber. O Vy de t, ele não é constante, então ele começa com um certo valor e ele vai decrescendo, né, de uma certa taxa constante, uma taxa que vale g vezes t. Ou seja, o que vai acontecer com essa componente? Diferente do que acontecia com a componente x, que era sempre constante, a Vy vai acontecer isso. Só. Inicialmente ela tem essa componente, representada por esta flecha aqui, ó, é o V0y. Só que aqui, ó, olha só, ela vai o quê? Diminuir. Vai diminuir. Depois, num certo outro ponto aqui, ela vai ficar ainda menor, tal. E quando chegar no vértice da parábola aqui, no ponto mais alto da trajetória, ela vai valer quanto? Vai valer zero. É o ponto mais alto, a velocidade na direção y vale zero, porque justamente o corpo ele vai subir até um ponto mais alto, depois ele desce, e ele, nesse ponto mais alto, é quando ele para, né? Tem um movimento aqui fazendo como se fosse em câmera lenta, né? Se fosse aqui, com esse tic-tac aqui, se eu fosse simbolizar a sombra, né, desse projétil aqui, que faria isso, subiria e desceria, ele faz isso, né? Ele vai até um certo ponto, depois desce. Nesse ponto mais alto, a velocidade é zero, que ela inverte de sinal, aí ele começa a descer. Né? Então aqui vou ficar com y. E terminando, aqui é zero, e depois o que acontece com essa velocidade? Agora ela começa ela inverte de sinal e começa a aumentar. Até que nesse ponto mais baixo aqui, ela vai fazendo isso daqui, ó. E até que nesse ponto mais baixo ela volta a ter o valor que ela tinha anteriormente, só que com sentido contrário, com o sinal trocado. Então aqui
a velocidade é zero, aí depois esse vetorzinho está aqui, se fosse a velocidade aqui, por exemplo, estaria um pouquinho maior comparado a esse, e esse ainda maior. Então, na direção x, em cada ponto, você tem, como você viu, os vetores, as componentes do vetor na direção x constantes. Na direção y, ele começa grande, vai diminuindo, vai ir a zero, depois ele inverte, fica pequenininho aqui, mas ele vai aumentando. Né? Isso acontece na direção y. E o y de t vale quanto? y0 mais v0yt menos gt² sobre 2. Lembrando que o y0 vale zero, porque a parábola nossa está saindo da origem do sistema de referência. O v0y vale v0 seno de θ, então a gente pode finalmente escrever que o y de t é igual a v0 seno de θt menos gt² sobre 2. Essa daqui é a função da posição com relação ao tempo na direção y. Tá? Então é o que a gente vai usar aqui para a direção y, é esta daqui e esta daqui. Para a direção x é esta daqui, e a componente da velocidade é essa daqui, que é sempre constante. Tá? Então, próximo vídeo eu mostro quais são as perguntas importantes que normalmente vão aparecer.